Jeremias capítulo 13. Assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez me veio a palavra do Senhor, dizendo: toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor: deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque, como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória, mas não deram ouvidos. Pelo que diz-lhes esta palavra: assim diz o Senhor, Deus de Israel: todo jarro se encherá de vinho, e dir-te-ão: não sabemos nós muito bem que todo jarro se encherá de vinho? Mas tu dize-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, e aos reis que se assentam no trono de Davi, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. Fá-los-ei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei deles compaixão para que os não destrua. Ouvi e atentai, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que ele faça vir as trevas, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Mas, se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha mãe: humilhai-vos, assentai-vos no chão, porque caiu da vossa cabeça a coroa da vossa glória. As cidades do sul estão fechadas, e ninguém há que as abra. Todo o Judá foi levado para o exílio, todos cativos. Levantai os olhos e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que te foi confiado, o teu lindo rebanho? Que dirás, quando ele puser por cabeça contra ti aqueles a quem ensinaste a ser amigos? Acaso não se apoderarão de ti as dores, como a mulher que está de parto? Quando disseres contigo mesmo: por que me sobrevieram estas coisas? Então, sabe que pela multidão das tuas maldades se levantaram as tuas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violência. Pode, acaso, o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então, poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Pelo que os espalharei como o restolho, restolho que é arrebatado pelo vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras.
Assim, também levantarei as tuas fraldas sobre o teu rosto, e aparecerão as tuas vergonhas. Tenho visto as tuas abominações sobre os outeiros e no campo, a saber, os teus adultérios, os teus rinchos e a luxúria da tua prostituição. Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? Jeremias capítulo 14. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando, Judá. As suas portas estão abandonadas e, de luto, se curvam até ao chão. E o clamor de Jerusalém vai subindo. Os seus poderosos enviam os criados a buscar água. Estes vão às cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios e, decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. Por não ter havido chuvas sobre a terra, esta se acha deprimida e, por isso, os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até as servas no campo têm as suas crias e as abandonam, porquanto não há erva. Os jumentos selvagens se põem nos desnudos altos e, ofegantes, sorvem o ar como chacais. Os seus olhos desfalecem, porque não há erva. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram. Contra ti pecamos, ó esperança de Israel, e redentor seu no tempo da angústia. Porque serias como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite? Porque serias como homem surpreendido, como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio, e somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Senhor sobre este povo. Gostam de andar errantes e não detêm os pés. Por isso, o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Disse-me ainda o Senhor: não rogues por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor e, quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa. Os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada. Não haverá quem os sepulte. A ele, as suas mulheres, a seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de dia e de noite, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está profundamente golpeada, de ferida muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis aí os mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Acaso já de todo rejeitaste a Judá? Ou aborrece a tua alma a Sião? Por que nos feriste e não há cura para nós?
Aguardamos a paz, e nada há de bom. O tempo de cura, e eis o terror. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeites, por amor do teu nome. Não cubras de opróbrio o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmos dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Salmos de número 108. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Disse Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa de minha cabeça. Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Sobre a Filistia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Romanos capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos, igualmente, acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, agora, a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se, pela ofensa de um só, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte,
ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque, outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim, como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça, naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.